Eu tenho um recado do céu para você que talvez está começando do zero. Deus manda te dizer que vai abrir uma porta na tua vida ainda essa semana. Uma porta para que você dê um passo muito importante em direção da realização dos seus sonhos. Diga, minha igreja, que neste lugar, que muitos não se consertaram na pandemia, não entenderam o propósito que eu permiti a pandemia, continuam do mesmo jeito e às vezes até piorou. Agora deixa eu te dizer, Deus só colocou uma vírgula na pandemia. Deus, Ele me mostrou hoje 5 pessoas e para cada uma delas me deu uma revelação. Como Ele não erra e nem se equivoca, se você está agora ouvindo a minha voz, você é uma dessas 5 pessoas, viu? E uma dessas revelações então é para você. Para a primeira pessoa que Ele me mostrou, Ele pediu para dizer assim, ó, escute, alguém reteve o bem que é seu por direito, mas o que estava preso está nesse exato instante sendo liberado. O que foi levado voltará multiplicado, porque no prejuízo você não vai ficar. Pessoal, isso aí que vocês acabaram de ver, de presenciar, são coisas muito terríveis no meio evangélico. Tem acontecido coisas que vêm entristecendo muitas pessoas, palavras que muitos dos irmãos e mães estão usando e falando que é o nosso Deus que está ali usando aquela pessoa, trazendo uma palavra e dizendo que é Deus que está falando. Deixa eu lhe dizer uma coisa, isso é muito perigoso. No Velho Testamento, quando um profeta ele falava e não se cumpria o que ele falava, esse profeta morria. Olha como era tão ruim um profeta se levantar e falar segundo o que está ou estava no seu coração. Só teve o desejo de falar e simplesmente abriu a boca e falou. E nesses últimos dias, o que tem de profecia a respeito do Brasil, dos seus líderes, que Deus vai botar presidente tal, isso aí não existe. Que Deus vai tirar presidente porque não está agradando a ele, isso não existe. A gente vai ver que quando o nosso Senhor Jesus, ele estava, vamos dizer assim, no seu ministério, pregando a sua palavra, houve muita perseguição. A perseguição foi tanta ao ponto de matarem Jesus. Agora fica os seus discípulos, os seus apóstolos. E todos aqueles apóstolos, eles foram mortos, né? Vamos dizer assim, em exceção de João. João realmente morreu com a sua idade, longa idade. Mas o que eu quero trazer mesmo, o que está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo de número 18, versículo do número 20 ao 22. O profeta que profetizava em seu nome, este profeta morreria. Se o nosso Deus tivesse agindo diretamente com o homem, Deus e o homem, pode ter certeza, tinha muita gente aí perecendo, morrendo, porque estava falando aquilo que o seu coração, e muitas vezes nem o coração você mesmo quer falar e fala, e tenha certeza de uma coisa séria acontecendo. Ultimamente, há-se muitos vídeos, querido, que falam a respeito de doenças que Deus vai enviar para o Brasil, porque o Brasil está em pecado e precisa se converter. Amados, o nosso Deus jamais vai estar preocupado com nação A ou B. O povo de um país que o nosso Deus tem eles como seu povo, a gente vai ver que toda vez que o nosso Deus quer colocar esse povo nos eixos, na linha,
ele levanta a nação, castiga este povo sofre, se arrepende e volta para os caminhos do Senhor de novo. Essa é a maneira do nosso Deus trabalhar. Jeremias, uma vez falando para os sacerdotes e para o profeta Ananias, a respeito do povo que tinha ido para a Babilônia, levado por Nabucodonosor, os utensílios da casa de Deus. E o profeta Ananias, por sua conta própria, ele se levantou para profetizar e dizer: o jugo de Nabucodonosor foi quebrado e dentro de um ano o povo de Deus voltaria de novo para Israel, para Judá. Aí, Jeremias, com o casinho no pescoço, que certamente seria um colar no pescoço, estava ali presente e disse: olha, Ananias, quem disse a tu que foi quebrado o jugo de Nabucodonosor? Não é desta forma não, tu está aí profetizando segundo a tua vontade. Mas ficou difícil para o profeta Jeremias. Porque Ananias voou perante a ele o seu pescoço, quebrou o casisque. E foi uma contenda dele com ele mesmo, porque Jeremias não reagiu não, simplesmente saiu. Mas quando Jeremias estava indo, o Espírito de Deus fala com ele e disse: olha, Jeremias, volta e diz que os casinhos que estavam em teu pescoço era de madeira, mas o casinho que vai ser colocado sobre a nação de Israel, sobre o povo de Deus, será de ferro, será difícil. Leva a entender que o povo lá na Babilônia começou a sofrer um pouco, porque o tempo que estava determinado por Deus para que o povo fosse liberto, o nosso Deus multiplicou. E o peso da mão de Nabucodonosor foi muito mais pesado do que eu deveria ser, porque se levantou um profeta e profetizou segundo a sua vontade e não a vontade de Deus. Mas não para por aí não. Jeremias disse: olha, Ananias, só porque foste contra a palavra de Deus, a profecia de Deus, deixa eu te dizer uma coisa, ainda este ano morrerás. Querido, no 7º mês ele morreu. Não teve como resistir à mão poderosa de Deus, só porque se levantou contra a profecia de Deus. Todo aquele que profetiza aquilo que quer, ele está se levantando contra a vontade de Deus. Amados, vocês que estão profetizando segundo a sua vontade, preste atenção, pare enquanto é tempo. Porque a mão de Deus pesa. Por isso, muitas vezes a gente vê irmãos que estão tão bem no ministério, mas começam a profetizar barbaridade e de repente a gente vê ele se desviar da presença do Senhor. Ele não morreu carnalmente, mas espiritualmente ele morreu. Saiu da presença do Senhor, perdeu tudo aquilo que o nosso Deus tinha dado para ele, porque simplesmente abriu a boca e falou o que queria. O profeta Natan, sendo muito amigo de Davi, ele estava em uma conversa com Davi e ele disse o seguinte, disse: olha, Davi, certamente Davi disse: olha, eu quero fazer o templo da casa de Deus, eu quero fazer uma casa para Deus habitar. Aí o profeta disse: sim, pode fazer, faz o que está no teu coração. Olha, o profeta não profetizou, ele simplesmente disse aquilo que estava no coração dele. E quando foi a noite, aparece o anjo de Deus, o Espírito Santo de Deus, e fala com ele, disse: olha, Natan, vai até Davi e diz para ele que não é para ele fazer a minha casa, porque a mão dele tem sangue. Davi era um homem terrível. Todas as batalhas que ele ia, ele vencia, porque ele era obediente a Deus. Mas mesmo ele sendo obediente a Deus, o nosso Deus queria usá-lo. Ele usou para vencer batalhas, mas para um canto de repouso, um canto onde o povo prestaria sacrifício para o nosso Deus. Deus não quer sangue de pessoas inocentes nesse meio, de pessoas de guerra, de maneira nenhuma. Deus quer pessoas santas. E para isso, usou o profeta e disse: olha, nascerá um de ti
este reinará e levantará um templo para mim. E assim aconteceu, e Deus habitou por muitos anos. Salomão foi este rei, filho de Davi, qual foi predestinado a assumir o reinado e fazer o templo do Senhor. É desta maneira que o nosso Deus, querido, Ele quer que aconteça desse jeito. Nós vimos que Elias, quando estava profetizando no Monte Carmelo, existia ali 450 profetas de Acabe e 400 profetas de Azeres. 850 profetas, tudo profetizando o que o rei Acabe queria ver, ouvir, tudo que fosse a massagear o ego do rei, eles profetizavam. Por quê? Eles queriam fazer a vontade do rei. Mas o importante é você fazer a vontade do Criador dos céus e da terra. Não adianta você querer fazer vontade do seu líder e querer profetizar para o seu líder aquilo que agrada ao seu líder. Não. Profetize o que agrada a Deus, porque Ele se responsabiliza pela profecia. Porque quando Ele fala, quando Ele determina, acontece. Tenha convicção disso, não tenha medo. Micaías estava na casa dele tranquilo. Aí Acabe, querendo invadir Ramote de Gileade, usando ali os seus 400 profetas, chama Josafá, e Josafá vendo eles profetizando, e olha a palavra dos profetas de Acabe qual era. Ele dizia assim, olha, sobe e certamente vencerai. Aí o rei Josafá disse, Acabe, existe algum profeta de Deus neste lugar? Olha a diferença. Tinha 400 profetas, mas no meio deles não tinha nenhum profeta de Deus. Este é o problema de hoje. Profeta tem muito. Precisamos saber se é profeta de Deus, porque quando um homem de Deus, um profeta, ele profetiza segundo a palavra de Deus, tenha certeza de uma coisa, a profecia acontece. Não tem meios termos, mas de maneira nenhuma. A palavra de um profeta tem que ser sim, sim, não, não. Se passar disso, é procedência maligna. Então, irmãos, vamos ter muito cuidado com isto, pois a palavra de Deus é santa. E se a palavra de Deus é santa, primeiro, é necessário que eu esteja em santidade para falar a palavra do nosso Deus. Porque se eu não estiver em santidade, o nosso Deus, irmão, ele não vai falar na minha boca, mas de maneira nenhuma. Agora, olhe só o que o profeta Micaías diz. Primeiro, Acabe manda profeta, ou seja, mensageiro na casa de Micaías e diz, olha, quando tu chega lá, tu fala segundo o que os profetas de Acabe estão falando. E eles só estão profetizando aquilo que é bom para Acabe. Este é o problema. Profetize segundo o que Deus está mandando. A Micaías disse, olha, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, assim como ele me mostrar, eu falarei. Pronto, pegaram Micaías e levaram à presença do rei Acabe. Quando chega lá, o rei pergunta e diz, Micaías, eu vou subir a Ramote de Gileade, vencerei? Aí o profeta faz uma certa gozação e diz, certamente vencerai. E o rei Acabe, não gostando desta palavra, disse, olha, eu não falei, Josafá, que ele só fala o que é ruim de mim? Ele achou que ele estava zombando. Aí o profeta, cheio do Espírito Santo, disse, olha, Acabe, eu vi o céu aberto e Espírito estava ao lado do trono de Deus, tanto para a direita quanto para a esquerda. E Deus disse, como é que eu enganarei Acabe? Aí saiu um espírito e disse, eu irei e enganarei. Ele não era um espírito mentiroso, não, entendam. Mas ele disse que sairia e seria um espírito mentiroso na boca
dos profetas de Acabe. 400 homens profetizando, dizendo, tu vai subir, tu vai vencer, tu vai ganhar. Um só, Micaías. E disse Micaías, e o Espírito disse, sairei e serei espírito mentiroso na boca dos profetas do rei Acabe. Quando ele disse isso, irmão, um dos profetas que estava já foi agarrando ele, esbofeteando ele. Mas antes que esse profeta fizesse isto aí, sabe o que é que acontece? Micaías diz o seguinte, disse, olha Acabe, certamente subirás e morrerás. Aí o rei Acabe, disse o seguinte, disse, olha, pega ele, prende ele, não dá pão e nem água, dá escassez de tudo, deixa ele ficar lá até eu voltar. Aí sabe o que o profeta falou? Disse, se o meu Deus falou na minha boca, tu não voltarás e morrerás. E sabe o que aconteceu? Quando eu estava na peleja, um soldado intencionalmente lança uma flecha, e essa flecha, querida, acerta no coração de Acabe, e ele morre. E a palavra do homem de Deus permaneceu. Sabe por quê? Porque ele estava falando a verdade. Então, queridos, que neste dia vamos começar a falar a verdade. Não profetiza aquilo que vem simplesmente do teu coração. A Bíblia diz que o coração é enganoso, dele procede mentira. Cuidados, irmão. A paz do Senhor e até o próximo vídeo.